Olá pessoal, eu sou a professora Aline e gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o tema de redação do simulado 1 da turma de sábado. Tá? Bom, o tema que eu escolhi para essa redação foi a volta de epidemias no Brasil, negligência da sociedade ou descaso dos governantes com a saúde pública. O que eu gostaria primeiro, assim, que os alunos percebessem, né, na hora de encarar o tema, é que algumas doenças que eram consideradas como erradicadas no Brasil, e aí a gente entende o sarampo, como isso, né, o sarampo, a tuberculose, a febre amarela, começam a aparecer. Novos casos dessas doenças começam a surgir aí no cenário da saúde brasileira. Isso é muito ruim, porque quando essas doenças atingem uma grande parte da sociedade, né, a tragédia ela se faz presente. Né? Então, eu queria que os alunos pensassem que se isso está acontecendo é porque algo está falhando. Né? E se nós pensarmos também que essas doenças elas são prevenidas mediante vacinação, então a falha estaria na vacinação. Né? E aí eu queria que os alunos pensassem em quais são as causas que levam a essa falha na vacinação e a consequente volta de epidemias no Brasil. Né? Eu apresentei duas causas para esse problema, né? Que seria a negligência da sociedade e o descaso dos governantes com a saúde pública. O ideal seria que os alunos escolhessem um dos lados para defender, né? No caso, se o aluno acreditar que trata-se de uma negligência da sociedade, então ele usaria argumentos para defender esse ponto de vista. No caso de o aluno acreditar que se trata de um problema que é resultado do descaso dos governantes com a saúde pública, argumentos que defendem esse ponto de vista deveriam ser colocados na redação, obviamente, né? Então, se o aluno escolhesse o primeiro caso, os argumentos possíveis, né, que alguns dos argumentos possíveis que ele poderia utilizar para isso seria, poderia partir desde coisas do cotidiano, como a tendência que a sociedade brasileira tem a deixar as coisas para depois. Né? Eu acredito que isso não é necessário agora, então eu vou deixar para depois, e para depois eu acabo não indo me vacinar. Né? Isso seria também uma dessas causas. Ou então, se eu não vejo a doença, ela não existe, eu não preciso me prevenir. Então eu só vou me prevenir quando os meios de comunicação começarem a apresentar aí que há um novo surto, né, dessa doença. Então eu corro para o posto de saúde para me prevenir. Ou até mesmo o aluno pode se referir a casos mais que se refere um pouco mais à ideologia ou até mesmo à formação da pessoa, que é o movimento anti-vacinação que está começando a se fazer cada vez mais presente no Brasil, né? Que era até então uma coisa muito dos Estados Unidos, né? Mas que agora está mostrando seus reflexos na sociedade brasileira, porque muitas pessoas acabam acreditando que a vacina, em vez de ser benéfica, é maléfica para o corpo humano, porque pode ser por conta dessa ideia que está surgindo aí de que nós temos que ser o mais naturais possível, né? Tudo que nós colocarmos no nosso organismo tem que ser muito natural. Então, muitas pessoas partem, né, para esse lado de acreditar que a vacina ela não é benéfica, ou até mesmo ela é desnecessária, porque se a doença ela foi erradicada, ela não faz parte mais da nossa realidade, eu não preciso me vacinar. Então, esses poderiam ser pontos defendidos para os alunos caso eles acreditassem que esse problema trata-se de resultado da negligência da sociedade. Se o aluno decidisse que trata-se de algo que está relacionado ao descaso dos governantes com a saúde pública, ele precisaria admitir que os responsáveis pela manutenção de uma boa saúde, né, pública, no caso, deveria se preocupar com isso e não fazem. Né? Por exemplo, isso pode se refletir no pouco investimento ou na falta de investimento em medicina de prevenção, por exemplo, né? Porque no Brasil foca-se muito no tratamento das doenças e não na prevenção delas. Isso poderia ser um dos motivos apresentados pelos alunos para o fato de o descaso dos governantes ameaçarem a volta de uma epidemia no Brasil. Ou contribuir para a volta dessa epidemia. Ou então, o aluno pode sugerir que essas campanhas massivas de vacinação que costumavam ser vistas há alguns anos atrás, elas não estão com a mesma força hoje em dia, né? E podem até se lembrar do Zé Gotinha, da influência que ele teve em questão à vacinação de crianças, né, durante muito tempo aí. Outro caso poderia ser a questão da falta de infraestrutura necessária para o atendimento principalmente a população de baixa renda, né? Porque muitas vezes falta vacina nos postos de saúde e nos hospitais. Então, as pessoas que estão numa população
que as pessoas que fazem parte de uma população que não conseguem pagar por vacinas, elas acabam sendo afetadas por isso, acabam não se imunizando justamente porque os postos de saúde públicos e os hospitais não oferecem essa vacina, né? Porque se você tem uma condição financeira de pagar por uma vacina, você faz isso, mas se você não tem, você acaba sendo prejudicado, né? Ou até mesmo em casos mais graves, há hospitais e postos de saúde que não têm pessoal para aplicar essa vacinação, né? Então, isso poderiam ser motivos apresentados pelos alunos aí para jogar a responsabilidade da falta de vacinação e consequente volta de epidemias no Brasil para os governantes, né, que não se preocupam o suficiente ou não colocam a questão da prevenção de doenças como prioridade. Bom, e casos até mesmo do cotidiano, como horário de funcionamento dos postos, né? Porque os postos muitas vezes têm uma política de determinado horário, que esse determinado horário choca com o horário de trabalho das pessoas, né? Em alguns postos, por exemplo, até mesmo fecham para almoço. Né? Alguns postos fecham para almoço e isso acaba atrapalhando aquelas pessoas que não têm possibilidade de sair do serviço para ir até um posto de saúde se vacinar. São os que mais são um dos motivos que acabam fazendo com que essas pessoas não se vacinem também. E isso não é culpa delas, né? Então, isso poderia ser uma responsabilidade também aí da administração pública. Bom, como estratégia argumentativa, os alunos poderiam recorrer a ideias da nossa atualidade mesmo, o que está acontecendo como o surto de sarampo no Amazonas, né, em outros estados brasileiros. Então, isso poderia ser usado como um dos exemplos de volta de epidemias no Brasil. Se o aluno quisesse estabelecer uma relação com casos que já aconteceram, né, na história, aí poderia se apresentar ideias como a peste negra, né, a influenza, que foram casos que a nossa história já registra, né, de epidemias aí, mas ele poderia usar esse tipo de exemplo para mostrar a gravidade da volta de epidemias, né. Enfim, era isso que se esperava. Claro que a proposta de intervenção deveria estar relacionada a tudo isso, né, se o aluno decidiu que trata-se de um problema resultante da negligência da sociedade, a proposta de intervenção deveria estar focada nisso, né, colocando a sociedade como ator social ou algum outro órgão que pudesse ajudar a sociedade para que ela deixe de ser negligente. Já se o aluno partiu pelo outro caminho de colocar a responsabilidade nos governantes, ele deveria colocá-los também como agentes sociais que poderiam ou solucionar o problema ou pelo menos minimizá-lo. Né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês possam pensar sobre isso. Os alunos que fizeram a redação, né, tenham colocado pelo menos alguma dessas coisas que eu mencionei, ou podem, né, apresentar ideias mais surpreendentes, desde que relacionadas ao tema. Tudo tranquilo. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau!